Vamos lá, galera. O nosso objetivo agora é começar a falar sobre a camada de transporte. Uma característica importante da camada de transporte é que os seus endereços são as portas. Para tornar esse assunto mais fácil de ser compreendido, eu vou fazer uma analogia. Quando eu quero fazer uma entrega pelos correios, eu coloco um endereço lá no pacote. O pacote na internet, ele é chamado genericamente de IP. Então, o pacote IP, assim como um pacote dos correios, ele vai ter o IP de origem e o IP de destino. E ele vai fazer a entrega através da rodovia, através do ar, através do mar. O correio vai usar meios diferentes para transmitir aquele pacote e fazer a entrega. Né? Pode ir de carro, de avião. Então, existem diferentes tamanhos de pacote, diferentes entregas, mas o objetivo vai ser entregar no endereço de destino, no IP. Nessa analogia, imagina o seguinte: eu posso mandar um pacote para alguém que mora num prédio? Pode. O endereço vai levar até o prédio. Mas quem vai entregar no apartamento? É o carteiro? O porteiro vai deixar o carteiro subir? Não. O carteiro, ele vai entregar até a portaria. Chegou na portaria, vai ter um funcionário do prédio que vai colocar na caixinha de correio do apartamento, que vai entregar na porta do apartamento, que vai tocar a campainha do morador. Eu estou querendo colocar que um prédio contém muitas portas de apartamentos. Eu entrego o pacote no prédio e alguém tem que levar para aquele morador de determinado bloco, apartamento. A camada de transporte, ela vai ser responsável por isso. O IP, ele vai levar até a máquina. Chegou na máquina, a máquina tem 65.536 portas. Muita porta, não é verdade? Algumas dessas portas são padronizadas para serem acessadas nos equipamentos servidores. Logo, imaginem, eu quero buscar uma página. Aí eu tenho que saber o IP da onde a página está guardada. Mas se eu chegar lá e me deparar com 65.536 portas, aonde eu vou buscar essa página? O padrão, se eu estou usando o HTTP, é ir buscar na porta 80. O padrão, se eu estou usando o HTTPS, é ir buscar na porta 443. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que cada serviço vai ter uma porta específica. E o protocolo, ele está programado para acessar aquela porta padrão e buscar aquela informação. Então, vamos continuar nosso exemplo. Imaginem que eu tenho um servidor web com uma página. Aí esse servidor web, ele vai ser acessado a partir da porta 80 com o HTTP. E eu sou o usuáriozinho que estou fazendo essa requisição. Se eu tentar entrar na porta 23, a porta 23 é a porta do Telnet, vai permitir o acesso remoto. Você acha que esse servidor que guarda a sua página, que guarda a página do jornal que você quer ler, por exemplo, vai ficar com essa porta aqui para acesso remoto aberta? Não. Ele vai instalar um firewall que vai fechar todas as portas que não estão em uso, justamente para reduzir as vulnerabilidades da máquina. Agora, é possível que eu abra essa mesma página em duas janelas diferentes? É possível. Quando eu abri, eu requisitei a porta 80. Quando ele me mandou, ele vai me mandar para a porta 15.320 e alguma coisa. Na outra, ele vai mandar para a porta 24.053. O que eu estou querendo colocar? Eu só decoro as portas que a gente acessa no servidor. Ou seja, a saída da minha requisição vai para a porta 80. Mas o retorno, aquele feedback, vai para uma porta efêmera, uma porta alta, que é aleatória para mim. Dessa maneira, eu estou acessando, por exemplo, o Google em duas janelas.
Se eu peço para atualizar uma janela, ele não atualiza a outra. Porque quando a resposta vier, ele vai para a porta que requisitou. Dessa maneira, eu consigo ter no meu computador uma porrada de aplicações simultâneas, páginas simultâneas, e eu consigo ter um tráfego certinho, sem que esses pacotes se misturem. Gente, se não houvessem as portas, imagina. Se eu estivesse fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, imagina que eu estou no WhatsApp, estou ouvindo música, estou lendo um e-mail. Imagina se eu escrevo uma coisa no WhatsApp e o cara responde na música ou no e-mail. Cara, que bagunça. Não. Então, cada programa que você usa, conectado à internet, tem uma porta. No outro dia, um colega falou assim, Renato, cara, eu estou estressado. Eu falei, por quê? Porque os meus funcionários, eles ficam o tempo inteiro no WhatsApp e você sabe que aqui, na roça, ele falando para mim, na roça o telefone não pega. Então, eles ficam o tempo inteiro no telefone usando a minha internet. Aí eu falei, Eles estão usando o WhatsApp na tua internet? Ele, cara, então faz o seguinte, bloqueia a porta do WhatsApp. Quando você bloqueia aquela porta, o que acontece? Você não tem mais o tráfego de pacote. Professor, qual é a porta do WhatsApp? Não cai na prova. Não cai na prova. Só o que cai na prova é a porta dos protocolos da internet que são públicos. E é o que você vai ter que decorar. A porta 80, eu já estou te dizendo que é de páginas. Então, sempre que você acessa uma página, você requisita uma porta 80. Se você fechar a porta 80, ninguém acessa mais as páginas através daquela rede. Então, numa empresa, é possível, através do firewall, o firewall vai poder abrir ou fechar essas portas, você restringir o acesso a páginas, a utilização de serviços. Já está ficando interessante. Vamos lá. Aqui eu estou mostrando o firewall do Windows. Só para exemplificar a interface dele e mostrar que a gente consegue aplicar regras daquilo que entra e daquilo que sai para programas, portas. Eu posso pegar a numeração de uma porta e eu vou poder fechar ou abrir aquela porta, por exemplo. Legal. Porta. Agora, o que você vai ter que decorar? As portas elas podem ser TCP ou UDP. UDP é a exceção. A regra é o TCP. O que eu sugiro? Decore a exceção. Por quê? O resto é regra, meu filho. Se alguém perguntar qual é o protocolo da camada de transporte que o HTTP vai usar, o HTTP da aplicação, ele requisita serviço da camada de transporte. O HTTP utiliza TCP. O HTTPS utiliza TCP. Só quem utiliza o UDP é o DHCP e o DNS preferencialmente utiliza o UDP. Mas opcionalmente é possível que ele utilize TCP. Então, eu vou decorar a regra. Professor, e o que é esse TCP e esse UDP? Aí tem outro vídeo. Aqui, eu quero que você entenda que as portas são portas da camada de transporte e a camada de transporte pode utilizar o TCP ou o UDP. Todo o número de porta está associado a um desses dois protocolos, TCP ou UDP. E isso vai ser memorizado. O HTTP usa a porta 80. O HTTPS usa a porta 443. Professor, não tem uma musiquinha, não? Não, meu filho, não tem musiquinha. Tem método papagaio. Sabe o que é o método papagaio? É ficar lendo em voz alta e repetindo. Lendo em voz alta e repetindo. Foi assim que eu gravei. É assim que tu vai ter que gravar também. Fazendo questões, que aí começa a ver em prova e acha importante e grava. Quando você erra, você grava. Então, faça questões, veja o assunto. Vai ter que arrumar um jeito de gravar. Professor, não quero gravar tudo. Assume o risco, então. Mas, olha, o HTTP porta 80, se tu errar, não fala que teve aula comigo, não. Por quê? Porque é o mais elementar, meu filho.
o HTTP, o HTTPS, os protocolos de correio eletrônico e o FTP são, sem dúvida, os mais importantes para você decorar a porta. Ok? Lê HTTP 80, HTTPS 443, SMTP, via de regra é 25. Excepcionalmente no Brasil, para evitar spam, pode ser 587 na prova. Com os exercícios eu ilustro. POP3 é 110, IMAP 4 143, Telnet 23, SSH 22, DNS 53, o DHCP pode usar 67 ou 68, dependendo se é cliente ou servidor. E o FTP usa duas portas, uma exclusivamente para dados, uma exclusivamente para controle, 20 e 21. Você já tem um material com a teoria. O que vai fazer agora? Questões. Então, vamos lá para o Ministério Público do Mato Grosso. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que indica a porta padrão do HTTP. HTTP é porta 80. HTTP você tem que saber, senão você vai se ferrar. 80 é a porta do HTTP. Pessoal, e as outras? Eu gosto de ficar colocando que é para não esquecer. 23 é a porta do Telnet, 110 é a porta do POP3, 143 é a porta do IMAP 4 e 443 é a porta do HTTPS. Gabarito, então, letra B. Ok? Estou entendendo. Vamos para a próxima. Polícia Civil de São Paulo. Ao configurar um firewall, as portas têm a ver com firewall, né? Para proteger e permitir acesso a uma zona desmilitarizada. São computadores dentro de uma empresa, por exemplo, que podem ser acessados de fora. Uma zona desmilitarizada. Que hospeda apenas um servidor web. Servidor web é um servidor de páginas. É um servidor de hipertexto. Se eu quero acessar um servidor de hipertexto, eu vou usar a porta 80. Porque a porta 20 e 21 é do FTP. A porta 25 é do SMTP. A porta 110 é do POP3 e FTP, a porta 21, respectivamente. Então, o gabarito aqui vai ser o quê? Letra B. Essa questão da Polícia Civil de São Paulo, que caiu na prova de escrivão, é considerada uma questão difícil em concurso público. Mas ela não pode ser impossível para você que está se preparando com seriedade, com conteúdo. Então, o gabarito é o quê? Letra B. Vamos para a próxima. Das alternativas abaixo, marque aquela que tem como porta padrão TCP de serviço de internet a 80. Gente, para agente administrativo da Prefeitura de Limoeiro. Qual é o protocolo que tem a porta 80? O HTTP. Então, eu não quero ficar decorando. Você estuda constitucional, tem lá o artigo 5º que você tem que decorar 79 incisos, só de um artigo. Aí tem meia dúzia de porta para decorar da minha matéria e está reclamando? Vai decorar, porta 80. 80 do HTTP, 20 e 21 do FTP, 110 do POP3 e 143 do IMAP 4. Então o gabarito aí é o que? Letra A. Polícia Civil de São Paulo. O SMTP e o POP3 são protocolos de comunicação usados na troca de e-mail. No processo de configuração de um firewall, olha lá, por que ele está falando do firewall? Porque o firewall é o que pode abrir ou fechar portas. O protocolo SMTP e o POP3 estão relacionados com SMTP e POP, para correio eletrônico, trabalham com TCP. O UDP é exceção. O SMTP é a porta 25 e o POP3 é a porta 110. Então o gabarito é o que? Letra D de delta. Ok? Vamos para a Polícia Civil de Santa Catarina? Professor, mas são
65.536 portas. Só se usa porta baixa em serviço da internet. E você só precisa decorar as portas dos protocolos que caem na prova. Ninguém precisa saber porta diferente. É só essa tabelinha. Tô entendendo. Vamos parar de criar dificuldade e colher o morango? Morango? É. Assinale a alternativa que contém o número de portas padrão empregada pelo HTTP 80, FTP e SMTP. SMTP é 25. O que ferrou aqui? 20 e 21. Gente, essa é uma questão da Polícia Civil de Santa Catarina. Eu não acredito que a galera tenha se preparado. 20 e 21, quem sabia, quem estudava para a Polícia Federal sabia que 20 e 21 era para FTP. Mas nem todo mundo prestava atenção em qual que era para dados e qual que era para controle. Por isso, depois de Cristo. Se ele quer a porta de transferência de dados, é a porta 20. Gabarito, letra A. Ok? Maravilha. Tomara que caia. Vamos lá para o Pará. Na configuração de uma conta de e-mail por padrão, as portas dos servidores de entrada e saída de e-mail são, respectivamente, ele quer entrada e saída. Saída tem que ser o SMTP. Entrada pode ser POP ou IMAP. O POP usa 110 e o IMAP usa 143. Ele quer, respectivamente, 110 e SMTP por padrão é 25. Então, 110 e 25. Tem que ter duas portas, né, gente? Nesse caso, uma para o POP e uma para o IMAP. Ou, perdão, uma para entrada e uma para saída. Então, gabarito aí é o quê? Letra A. Observem que nessa questão, ele traz isso aqui, ó. É a 25, atualizada recentemente para 587. Aí, haverá aquele cidadão que vai assistir a aula e vai falar assim, esse professor é desatualizado. Por quê? Porque ele está falando da 25 e eu já sei que é a 587. Não erre questões de prova. Não acho que saiba demais. No mundo inteiro, a RFC do SMTP utiliza 25. Eu já comentei que a RFC é o documento oficial, né, que define o protocolo. Então, o SMTP usa a porta padrão 25. Excepcionalmente, no Brasil, adotou-se uma estratégia para evitar spam, mudando o número da porta, convencionando a porta para 587. Por quê? Se um programa quiser enviar spam, esse programa normalmente ele é feito em outro país. Ele não é feito para... vamos criar spam para o Brasil. Não, normalmente o cara que é um hacker, ele cria esse software malicioso, esse worm, esse programa que envia spam, ele vai tentar se replicar e mandar mensagens a partir das portas que são padronizadas. Quando você foge do padrão, ele não sabe qual é a porta. Então, a estratégia tomada no Brasil, ela visa evitar spam, mas ela é exclusivamente usada no Brasil. Então, em questão de prova, você mantém o padrão do 25, salvo o examinador colocando lá, no Brasil, para evitar spam, houve uma recomendação, olha lá, esse é o site antispam.br. A recomendação é o quê? Fecha a porta 25 e abra a porta 587. Se você usa o webmail, não precisa fazer nada, porque o webmail não trabalha com esses protocolos, POP, IMAP, SMTP. O webmail usa HTTP, é outra coisa. Mas, olha lá. O objetivo de usar a 587 ajuda o Brasil a melhorar a internet, evitando dores de cabeça. É para quem ficar de fora, o spam. Legal.
Com isso, a gente vai fechando esse papinho das portas. Beleza? Grande abraço para todos e até a próxima. Valeu!